E aí pessoal, meu nome é Lucas Valentim, se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora, deixar aquele like aqui para fortalecer o trabalho que a gente está fazendo aqui no YouTube. Hoje a gente vai falar da história e da evolução da Ford Ranger, uma caminhonete que provavelmente você se apaixonou lá nos anos 90 e até hoje você fica se perguntando por que uma caminhonete tão bonita se transformou tanto. Tudo começou naquela crise do petróleo que durou de 1973 a 1979. A Ford teve que se adequar aos novos padrões de consumo dos norte-americanos. Os carros com motores V8 estavam perdendo muito espaço e eles praticamente foram à extinção. No caso das picapes, houve uma demanda por modelos mais econômicos, levando assim à criação do segmento médio, que teve a Ranger como uma das principais representantes. Em 1982 surgiu a primeira geração, mas antes disso a Ford já vendia uma caminhonete pequena, que era a Courier, que era produzida pela japonesa Mazda. A Ford detém muitas ações da Mazda, então eles tinham um acordo em que a Mazda fornecia essas caminhonetes pequenas para ser vendida no mercado americano. O interessante era que a Mazda vendia essas caminhonetes sem a caçamba, porque assim eles pagavam muito menos imposto. Por exemplo, se a Mazda vendesse a caminhonete com a caçamba, a Ford pagava 24% de imposto. E se vendesse sem a caçamba, a Ford pagava apenas 9% de imposto. Então assim surgiu a primeira caminhonete pequena, e essa plataforma foi utilizada para dar versão à primeira geração da Ranger. O nome Ranger já era utilizado pela Ford em acabamentos de alto nível para as caminhonetes F-150 e F-250. Foi assim que surgiu o nome Ranger. As primeiras versões oferecem 4 opções de motores, mas um deles já é um V6 de 2.8 litros e 115 cavalos. Nenhum dos outros motores chega nem ao menos a 80 cavalos, o que fez com que eles fossem altamente indesejados. O estilo dessa primeira geração tem forte influência dos outros carros que a Ford já produzia na época. Ela só era uma versão reduzida para caber nessa plataforma menor. Em 1986, a Ford já oferece uma versão que é chamada de Super Cab, que é uma cabine um pouquinho melhor para caber mais coisas e mais pessoas. Apesar de não ser a primeira caminhonete oferecida desse tamanho nos Estados Unidos, a Ranger vendeu muito bem. As principais mudanças desta geração foram no estilo e nos motores. No final, ela já tinha um V6 de 140 cavalos que agradava bastante o público. A segunda geração foi de 1993 a 1997. Foi esta geração que surgiu no Brasil como importação. As primeiras versões que a gente viu foram a XL e a STX, depois surgiram XLT e a Splash. Não tinha um ser humano de pé aqui no Brasil e vivo que visse uma Ranger e não falasse: meu Deus, que carro lindo! Com um visual totalmente novo e muito menos quadrada, ela também já era um V6 de 160 cavalos. Em 1995, ela passou a ter ABS opcional. Olha que legal essa meta de 1996 que a Ford colocou. Todas as Rangers produzidas tinham que rodar 100 mil milhas sem precisar nenhum reparo no motor. Cara, que absurdo. Em 1997 ela passou a ter transmissão automática. Essa segunda geração era totalmente focada no conforto, tanto que a Ranger era a caminhonete que mais se aproximava de um carro de passeio. Essa é a versão, no meu ponto de vista, que mais caiu no gosto do brasileiro. Até hoje a gente vê essas caminhonetes trabalhando com caçamba de madeira ou simplesmente sendo colecionadas. A garagem que mais me impressiona é acho que é a de Jundiaí. Um cara enfileirou uma porrada de Ranger e eu queria muito conhecer essa garagem. Se alguém puder me passar o contato ou fazer essa ponte para eu conhecer essa garagem, eu queria muito fazer isso acontecer e mostrar aqui no canal. A terceira geração foi de 1998 a 2012. Aqui a Ranger aparece com uma nova proposta. Ela é uma caminhonete muito mais moderna e ela é totalmente voltada para trabalho, tanto que ela ganhou uma distância maior entre eixos, ela ficou mais alta e ganhou mais capacidade de carga. Também foi a primeira Ranger com a cabine alongada
e o objetivo disso era aumentar o espaço interno para caber mais coisas atrás dos bancos. A cabine estendida aqui foi descontinuada, ela teve várias opções de motores e aqui foram as primeiras versões a diesel. Vale lembrar que aqui chegou a primeira geração produzida na Argentina que era importada para o Brasil. Em 2004 ela surge com uma nova frente, mudanças no painel e nos assentos, e aqui, devido à crise, a Ranger quase passou a ser extinta. O que salvou ela de continuar sendo produzida pela Ford foram as opções econômicas de motores que ela tinha. Em 2009 ela ganhou freios a disco e novos volantes. Em 2012 a Ranger passou a ser uma caminhonete muito maior, muito mais espaçosa, muito confortável e muito mais moderna que a geração anterior. Ela cresceu 21 centímetros de comprimento, passou a ter 1.800 litros na caçamba, 345 litros a mais que a geração anterior. Ela tinha opções de motor 2.5 Duratec Flex de 173 cavalos, 2.2 Turbo Diesel, 3.2 Duratorque Turbo Diesel de 200 cavalos, automática de 6 velocidades. Ao todo, a Ranger chegou a ter 13 configurações diferentes, com airbag duplo, freios ABS, banco e volante ajustáveis, alarme, computador de bordo, rodas de alumínio aro 16, sistema de som com tela 4 polegadas. Nossa! E aqui a gente percebe que a Ranger perdeu aquela essência de caminhonete pequena e acabou se perdendo aí na concorrência com as outras. Em 2019, com a globalização total da Ford, a Ranger passa a ser uma caminhonete grande de uma vez por todas e a ser muito parecida com a F-150. Muitas pessoas lamentaram o tamanho que a Ranger se tornou, que ela deixou aquela proposta inicial, e foi por esse motivo que a Ford surgiu com essa nova Ford Maverick, que é uma caminhonete de pequeno porte, médio porte, que é para substituir o que a Ranger deixou aí ao longo dos anos. É isso aí, esse foi o vídeo de hoje. Se você tem uma Ranger da segunda geração, guarda ela com carinho, tira esse kit gás e cuida bem dela, por favor. Um abraço e não esqueça de se inscrever.